Você já recorreu a castigo para ensinar ao seu filho? Pois é, sabe que às vezes a gente lança mão disto mesmo. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui em Cadê o Manual? Eu sou a Carolina Sales, psicóloga e coach e colaboradora aqui do Grandes Pequeninos. Nós vamos falar sobre o castigo. Isso que gera tanta dúvida nos pais. Será que é importante dar um castigo ou é melhor não castigar? Veja, o castigo, normalmente, ele vem associado a alguma reação dos pais. Por quê? Normalmente os pais já pediram, já falaram, e aí quando chega na hora do castigo, é aquela hora em que os pais normalmente já estão num estado emocional em que eles não têm mais o que fazer e aí recorrem ao castigo. E este movimento pode não ser muito útil, primeiro porque vem carregado com esta emoção de já ter usado todas as outras argumentações, todas as outras estratégias possíveis e aí chegou na hora do castigo. E o castigo, quando ele é uma punição simplesmente, ele também não ajuda muito, porque qual é o maior objetivo do pai e da mãe? É ensinar, educar diante de uma situação em que eles observam que o filho fez algo que eles discordam, que eles consideram inadequado. E o objetivo é ensinar para que o filho passe a fazer de uma maneira adequada, cuidadosa, respeitosa. E quando vem um castigo, especialmente um castigo dissociado, distante daquilo que a criança acaba de realizar, ela não faz uma associação de consequência. Por exemplo, imagina que a criança bateu no irmãozinho e o castigo dela é ficar num cantinho pensando. Primeiro que pensar na vida pode ser algo muito bom e absolutamente não precisa ser um castigo. Segundo que se ela bateu no irmãozinho, é importante que ela vivencie uma consequência de ter batido no irmão. Por exemplo, ela não vai brincar com ele, ela vai brincar sozinha, ela não vai ter a companhia de alguém. Ou, por exemplo, se a criança fez uma sujeira, fez uma bagunça, e aí a punição passa a ser não ir no aniversário do amiguinho que vai ter no fim de semana. Isso está distante e completamente dissociado daquilo que está acontecendo naquele momento. É muito mais útil que a criança limpe aquilo que ela sujou. Se ela fez uma bagunça, que ela organize. Se ela, por exemplo, deixou de fazer a lição, ela não vai ficar sem o iPad, sem o celular. Ela vai sim fazer a lição, talvez no horário do recreio. Ela vai deixar de aproveitar o recreio para ficar fazendo aquilo que ela não fez. Então, esse tipo de atitude, este tipo de posicionamento ajuda a criança a vivenciar a consequência da atitude dela. E consequência é algo que nós vamos vivenciar a vida inteira. E você ensinar o seu filho, a sua filha, desde pequeno, a saber as consequências daquilo que ele faz, é fundamental, porque isto sim é educativo. Há uma chance muito maior de que a criança vá observando a consequência e ela tome uma decisão. Essa consequência não é interessante. Eu já aprendi que essa consequência não é interessante, eu não gosto. Então, se eu não gosto da consequência, eu sei que para isso é importante que eu não faça determinada ação. Então, quando você sai do castigo, que é uma punição, que nada tem a ver com a situação e que às vezes está inclusive num tempo distante e ainda vinda com emoção e vai para uma consequência daquilo que a criança fez, aí sim você está educando, você está ensinando que com certeza é o seu maior objetivo neste processo, muito mais do que simplesmente puni-la. A punição pela punição não faz ninguém ganhar, muito pelo contrário, ela gera até um embate muitas vezes, enquanto que a consequência ela traz para a criança o aprendizado dos valores, de que realmente é importante que ela respeite, é importante que ela cuide, que ela organize, porque o que ela não fizer haverá de fato
um resultado que ela vai colher, que ela vai vivenciar. Então, que tal experimentar fazer consequências? E claro que para isto requer que você, pai, você, mãe, observe, pense qual é a consequência nesta situação específica. Então você pode até pausar por alguns instantes e pensar qual é a consequência aqui. Sujou? Limpou. Desorganizou? Vai organizar. Bateu? Vai ficar sem brincar. Quebrou? Vai ficar sem brinquedo. Então, qual é a consequência direta que a criança pode experimentar? Faça esse exame aí, você pai, você mãe, podem conversar inclusive entre vocês para identificar quais são as consequências diretas e imediatas que vocês podem empregar para ensinar a criança. E com certeza, quando você usa consequência, todo mundo ganha. A criança aprende e vocês também aprendem uma nova maneira de se comunicar com ela e de ensiná-la. Vamos colocar isto em prática? Bom, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe, deixe aqui o seu comentário e também a sugestão de um tema para o qual você queira alguma sugestão, alguma dica, alguma orientação. E você pode também me seguir nas redes sociais, Carolina Salles Oficial, e lá eu conto bastante sobre como as mamães, as mulheres, podem deixar de ficar sobrecarregadas, mesmo com tantos afazeres, o de mãe, de esposa, de profissional, enfim, daquela pessoa que cuida do corpo, da saúde da casa. Então, você pode me seguir, eu vou ter um grande prazer em ter você lá comigo também nas minhas redes. Um beijo grande, nos encontramos em breve num próximo vídeo. Tchau, tchau!